Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. Aqui eu tenho o desenho da minha leiteira e dos meus copinhos. Esse aqui é o desenho original da prova do Enem. Ok. Muito bem. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá, primeiro, ela tem que servir 20 cafezinhos, mas só vai servir pela metade para usar a quantidade mínima de água. De duas, uma. Ou eles são muito pão duro e só vão dar meio copinho de café, que se o cara gostar muito do cafezinho não pode nem repetir. Ou por causa da crise da água aqui em São Paulo, eles estão fazendo até cafezinho pela metade para economizar água, porque a coisa aqui é a crise da água tá feia por aqui. Bem, piadinha sem graça à parte, vamos voltar à leitura. Dona Maria deverá encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior do que o volume do copo. Encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior do que o volume do copo. Encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior do que o volume do copo. Encher 2 leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo. Encher 5 leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior do que o volume do copo. Com o objetivo de não desperdiçar café, vamos voltar aqui no pedacinho do enunciado. A diarista deseja colocar a quantidade mínima de água para encher o quê? Os 20 copinhos. Já deu para perceber e ficou bem claro que a gente primeiro vai ter que descobrir a relação entre o volume da leiteira e o volume do copo, porque todas as alternativas falam, ó, encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o copo, pois ela tem um volume 10 vezes maior. Então a gente não vai ter jeito, vamos ter que descobrir o volume da leiteira e do copo. E depois a gente vê aí quanto que vai precisar para encher 20 copinhos. Certo? Então vamos lá. Como é que nós vamos descobrir o volume do copo? O volume do copo, o copo é um cilíndrico. Então nós vamos ter que calcular o volume de um cilindro. Professor, eu não lembro a fórmula. Para calcular o volume do cilindro, você vai fazer área da base vezes a altura. Isso é meio que uma formulinha geral para você descobrir o volume de alguma coisa. Você vai calcular a área da base vezes a altura, tá? Serve para muitos casos, mas nem todos. Principalmente se for, por exemplo, se for uma figura toda irregular, não vai valer. Mas, por exemplo, um cilindro vale, se fosse uma torre com a base quadrada ou retangular, valeria essa regrinha. Área da base vezes a altura. A base aqui é o quê? Um círculo, não é verdade? Temos aqui um círculo. A área da base, afinal, é um cilindro. O fundo dele é um círculo. E aí, como é que nós vamos calcular essa área? A área é igual a πr ao quadrado. E eu vou fazer o quê? A área da base vezes a altura. Π vezes r ao quadrado vezes h, que é a altura. Então vamos lá, vamos calcular o volume do copinho. Π eu vou manter, eu não vou substituir por 3,14. Eu vou manter o π. Ok? Muito bem. O R é o quê? O raio. Quanto que mede o diâmetro? O diâmetro mede 4. Olha só a setinha. A setinha dá a entender que de um lado até o outro aqui da xícara mede o quê? 4 centímetros. Então esse é o diâmetro, o raio é metade. O raio mede 2. Então eu vou colocar aqui 2 ao quadrado. Vezes a altura, que é 4 centímetros. Então o volume da minha xícarazinha vai ser 2 ao quadrado, 4 vezes 4. O volume aqui do meu copinho de café vai ser 4 vezes 4, 16π. Muito bem. O que eu vou fazer? Vou calcular o volume dessa caneca grandona. É um cilindro? Então eu vou usar a mesma fórmula. O volume é igual a π vezes r ao quadrado, que é igual à área da base, vezes a altura.
altura. Então, meu volume aqui eu vou substituir os valores. O π eu vou manter. Você já vai entender porque eu mantenho o π. E eu vou multiplicar pelo raio ao quadrado. Aqui deu para perceber o quê? Que o diâmetro vale aqui 8, na verdade. Pelo menos essa é a ideia que dá para passar aqui. Que esse 8 centímetros é o valor do diâmetro. O raio é metade. Então, nosso raio é 4. 4 ao quadrado vezes a altura, que é h, que é 20. Então, o volume da minha leiteira é igual a π vezes 4 ao quadrado, 16 vezes 20. 16 vezes 20 é igual a 320. 320 vezes π vai ficar 320 vezes π. Como é que eu vou comparar? Quantas vezes é maior o volume da leiteira em relação ao copinho? Porque todas as alternativas falam isso. A leiteira é 20 vezes maior, é 10 vezes maior. Como é que eu vou comparar? É só dividir o volume da leiteira, que é 320 π, pelo volume do copinho, que é 16 π. Olha só porque eu não substituí o valor do π. Eu já sabia que eu ia ter que fazer essa divisão para comparar. Então, para que eu vou substituir o valor do π para 3,14 se aqui eu posso simplesmente simplificar? Que é 320 vezes π, 16 vezes π. Simplifiquei. Vai sobrar quanto? 320 sobre 16. Vou aplicar as regrinhas de simplificação que eu já ensinei para vocês lá no Calcule Mais, a parte de dicas. Então vamos lá, vamos simplificar por 2. 320 dividido por 2 é igual a 160. 16 dividido por 2 é igual a 8. Vou simplificar novamente por 2. 160 dividido por 2 é igual a 80. 8 dividido por 2 é igual a 4. Simplificar novamente. 80 dividido por 2 é igual a 40. E 4 dividido por 2 é igual a 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, isso significa que o volume da minha leiteira é 20 vezes maior. Então, vamos lá. Ela tem um volume 10 vezes maior? Não, está errado. Ela tem um volume 10 vezes maior? Não, está errado. A leiteira, ela tem um volume 10 vezes maior? Está errado. Ela tem um volume 20 vezes maior. Beleza. Alternativa B pode ser. Alternativa A, ela tem um volume 20 vezes maior. Então, também pode ser A ou a B. E agora, para matar a questão, A ou B. Olha só, encher a leiteira até a metade. Encher a leiteira toda de água. Vou precisar saber quanto que eu vou precisar de café. Olha só, eu sei que o volume de um copinho é igual a 16 π. Na questão fala que eu vou usar meio copinho. Então, 16 dividido por 2 é metade, né? Meio copinho é metade. Se o volume de um copinho é 16 π, o volume de meio copinho vai ser quanto? Metade, 8 π. Então, eu vou usar aqui um volume de 8 π, ok? Por copinho. Na verdade, pessoal, eu deveria colocar aqui a unidade, né? Qual é o volume? 16 π centímetros cúbicos, 320 π centímetros cúbicos. Mas como a unidade não muda, é a mesma, eu acabei deixando para lá para simplificar um pouco no entendimento. Mas o ideal seria escrever 8 π centímetros cúbicos. Aliás, está errado não escrever os centímetros cúbicos, tá? Mas na prática, para fazer essa conta, não muda nada. Ok? Então vamos lá. Então eu sei que meio copinho de café tem 8 π. Um copinho tem 16 π. Usei metade, então vou usar 8 π. Certo? Mas quantos copinhos de café eu vou servir? 20 copinhos. Então qual é o volume total de café que eu preciso? 20 vezes 8 π. Isso é igual a... Quanto de café que eu vou precisar? 160 π de café. 160 π centímetros cúbicos de café. Esse é o volume que eu vou precisar. Agora, o que eu vou descobrir? Quanto de água eu preciso pôr na leiteira? Olha só. A formulinha para eu achar o volume da leiteira. O volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Olha só. Ela já fala que eu posso achar... Eu encher metade da leiteira, numa das alternativas, ó, e a outra é encher a leiteira toda de água. Ó. Encher até a metade e encher toda de água. Como é que eu vou saber se eu vou encher até a metade ou toda? Muito bem. Eu sei que o volume de café que eu preciso é de 160 π. Vou colocar aqui no lugar do volume. O π, vou manter, não tem como mudar. O raio da leiteira muda? Não, o raio é fixo. O raio é
4 centímetros. Vai ficar aqui 4 ao quadrado. O que vai mudar? A altura, que eu quero que eu descobrir. Se o resultado da altura for 10 centímetros, eu sei que eu enchi a leiteira pela metade. Se o resultado da altura for 20 centímetros, eu sei que eu enchi a leiteira até o talo, até o topo. Então, o que eu vou fazer? Resolver essa continha. Eu vou descobrir, para ter 160 pi centímetros cúbicos de café, eu vou precisar ter quanto de altura de água, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, posso simplificar esse pi, cortar ele aqui? Pode. Ah, mas professor, eu não tenho prática de ver isso. Não tem problema. Eu quero achar o valor de H. Não quero? Vou colocar ele sozinho. Posso inverter essa equação de lado? Posso. Posso fazer aqui, ó. Pi vezes 4 ao quadrado vezes H igual a 160 pi? Pode. Não tem problema nenhum. Eu quero saber o valor do H. Então, vou pegar tudo que está multiplicando, tudo que está do lado dele, e vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar o quê? H igual a 160 pi dividido por pi vezes 4 ao quadrado. Posso simplificar o pi? Pode, corta ele. Fica pi dividido por pi é igual a 1. Simplifiquei. Então, vou vir aqui, ó, colocar aqui do ladinho. Então, vai ficar a minha altura é igual a 160 dividido por 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? É 16. Então, a minha altura é igual a 160 dividido por 16. Você pode aqui, ó, você pode já ter matado. 160 dividido por 16 é igual a 10. Mas, se você não viu isso direto, você pode simplificar por 2. 160 dividido por 2 é 80. E 16 dividido por 2 é igual a 8. 80 dividido por 8 é igual a 10. 10 o quê? 10 centímetros. Porque como eu estou usando tudo em centímetros, a resposta sai em centímetros. Se a leiteira tem 20 centímetros de altura e eu usei 10 centímetros, significa que eu preciso o quê? Encher a leiteira até a metade. Ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Um grande abraço, espero que tenha gostado. Fui!